Vamos dar início à nossa quinta aula do nosso curso Magnetismo. Como se trata, e eu sempre digo, de aulas, como sendo tudo isso, que o corpo perispiritual, que dá forma ao corpo físico, que vem de uma estrutura anterior, que é o corpo mental. Só que o corpo mental, ele é causa, o corpo físico, ele é efeito. Tudo o que acontece ao nosso corpo físico tem sempre consequências vindas do nosso corpo mental. Em resumo, nós somos o que pensamos. Vejam que aqui ele coloca o espírito como sendo o pensamento e o sentimento. São três fatores que estruturam a vida de todos nós: o pensamento, o sentimento e a vontade. São as três molas que nos movem em todos os instantes da nossa vida. A mente, ela tem como atributo para o seu desenvolvimento o pensamento. O pensamento vai estruturando o sentimento, que é justamente os conteúdos que nós vamos adquirindo a partir das experiências que nós vamos vivendo. E aí formamos o corpo, como ele chama aqui, o corpo perispiritual, que é um corpo que lida com as emoções. Emoção, significa fora, emoção, são as experiências que nós vivemos no dia a dia. Quando recebemos uma notícia boa, expressamos uma emoção de alegria. Quando recebemos uma notícia triste, expressamos uma emoção de tristeza. E isso vai ser avaliado pelo nosso sentimento, que com certeza vai dar a gente uma ideia daquilo que nós estamos vivenciando. Por isso que tem pessoas que têm uma dificuldade enorme para conviver com as diferenças, com as desigualdades, com os conflitos. Outras já têm uma facilidade maior. Por quê? Porque possui uma estrutura de sentimento muito mais bem estruturada. E finalmente o corpo físico, como eu disse, é a expressão da vontade, e é nele que nós utilizamos ou contraímos os nossos hábitos alimentares, no que diz respeito ao sono, ao descanso, à respiração, exercício e tal. Então o corpo é o efeito e não a causa. Vejam que tudo isso se resume nesse gráfico que aí nós estamos demonstrando. O pensamento do Criador, e nós somos, como pensamento, a criatura. Mas o campo está mostrando que tudo está interligado. Então, estamos conectados com todas as nossas vivências e personalidades nela adquirida. Cada experiência que vivenciamos no passado, nela nós adquirimos uma personalidade, um persona. Essas personalidades, elas irão se somar e formar toda a nossa estrutura pretérita. Por isso que o que nós somos hoje como personalidade tem muito a ver com as personalidades que nós assumimos anteriormente. E, consequentemente, isso tem como principal fundamento os nossos sentimentos. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Eu coloquei esse gráfico aí para que a gente faça mais ou menos, para que a gente tenha uma ideia do que nós vamos hoje verificar como estudo. O pensamento é uma grande fábrica, fazendo alusão. O dono da fábrica é o espírito, o gerente é a vontade, a matéria-prima, no caso, é a ideia e o produto é o pensamento. Todo mundo sabe como é que uma faculdade, uma fábrica, ela funciona. Nem sempre o gerente faz aquilo que o dono manda. Nem sempre a gente cumpre com a vontade do Espírito. Acordamos de manhã cheio de vontade, cheio de ideias, mas muitas vezes nos falta o quê? A matéria-prima, no caso a ideia,
e o pensamento que nem sempre estão em sintonia. Para que a indústria, para que esta fábrica funcione de forma harmônica e perfeita, é preciso que todas essas estruturas estejam atendendo a um mesmo pensamento, a um mesmo ideal. Para melhorar a qualidade do produto, é preciso melhorar a matéria-prima. Vimos na aula passada essa glândula, que além de ser uma glândula endócrina, é um órgão sensorial. O que significa ser um órgão sensorial? A pineal é uma glândula que tem como principal função nos levar a manter em contato com o mundo espiritual. Ela é como se fosse uma antena que se coloca na posição de receptora de todas as informações pelas quais nós devemos vivenciar. Por isso que a física quântica a considera como a glândula que colapsa a função de onda, ou seja, tudo no universo é uma possibilidade, tudo pode ser ou não ser, porque está exatamente dentro do livre-arbítrio, que é a nossa escolha. No momento em que você considera um fato como realidade, essa glândula, ela capta isso e transforma nessa realidade, e ela passa a viver e existir dentro de você. Por isso que o nosso sistema de crença é o que vai fazer com que cada um de nós consiga estruturar e manter a nossa vida. Por exemplo, se você está aqui nesse instante e se alguém se levanta e expressa uma opinião e que essa opinião entra em contraposição ao seu pensamento, naquele exato instante você toma isso como uma realidade, colapsa a onda e você passa a gerar um sentimento com relação a esta pessoa. Isso é de cada um. Nem todos vão gerar o mesmo sentimento, porque nem todos têm, ou melhor, nenhum de nós tem o mesmo sentimento. Então, essas estruturas, elas têm o poder de fazer com que a gente modifique a cada momento a forma da gente entender a vida e, consequentemente, buscar aquilo que para a gente é melhor. Então, essa glândula, ela é um órgão de captação sensorial. Eu estou falando isso porque nós vamos precisar muito para o estudo que nós vamos fazer hoje, que é relativo aos centros de força, que são os chakras. A corrente mental vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços de emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Vamos traduzir isso. A corrente mental, ela vitaliza particularmente todos os centros da alma. Nós vamos verificar que nós temos conhecido sete centros de força. Esses centros, eles são captadores de tudo que nós imaginamos e podemos imaginar como forma de pensamento ou corrente mental. Esses núcleos são endócrinos, são as glândulas que produzem os hormônios, e nós vamos ver. E junturas plexiformes, que são os sistemas nervosos. Tudo isso está interligado, formando uma única realidade, que também vamos ver, em cuja parte dispõe o espírito de recursos para os serviços de emissão e recepção. Todos nós somos emissores e receptores de informação. Todas as vezes que nós geramos um pensamento com relação a algo, nós estamos emitindo uma onda de pensamento. Quando alguém manda para nós, nós estamos participando como receptores dessas ondas de pensamento. Então, a mente humana, ela está sempre mandando e recebendo informações. E isso tem sido motivo, muitas vezes, de grandes perturbações, porque as pessoas não sabem como conduzir, como disciplinar essas informações. Aí vem aquela famosa ideia do estresse, são as distonias mentais. Por quê? Porque você não tem como ordenar e coordenar os seus pensamentos. Imagine de manhã cedo, você levanta, liga a televisão em um desses canais, a quantidade de informações
muitas vezes negativas que você recebe. Sem que você perceba, aquilo está sendo assimilado por você. Essas ondas, elas vão se alojar em algum lugar dentro da sua mente. E você já fica totalmente abarrotado de informações negativas, não dando espaço, porque vocês sabem que duas coisas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, segundo a própria ideia da física clássica. Então, se eu tenho uma mente carregada de pensamentos negativos, ela não possibilita a introdução de pensamentos positivos. E nós somos o que pensamos. Então, o consciente faz parte da matéria e o inconsciente da alma ou do espírito. Então, tudo que nós estamos vivenciando agora, nós estamos captando pela área do consciente. Mas isso vai ser colocado em algum lugar, porque a mente ela não tem como captar e manter todas as informações no mesmo instante. Ele vai ser jogado para algum arquivo. Qual é o primeiro arquivo? O arquivo do subconsciente, que muitas vezes lança para o arquivo do inconsciente. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivenciamos, está mais ligado ao nosso inconsciente do que ao consciente. Daí a psicanálise ter sido criada por Sigmund Freud, quando ele viu que todos os problemas que aquelas pessoas que o procuravam traziam estavam ligados a áreas do pensamento do inconsciente. Ou seja, foram fatos que as pessoas viveram, fatos não resolvidos que precisavam ser resolvidos, era como se fossem arquivos abertos que precisavam ainda e precisam ser definidos. Então, todos os nossos pensamentos estão, de certa forma, voltados para a nossa área do inconsciente. É o espírito invisível, o consciente é da zona corpórea visível e o inconsciente é o espírito invisível e imortal. Zona inconsciente é energética e espiritual, fonte de nascimento e criação das energias mentais. E a zona consciente é o conhecido sistema nervoso, com suas células e condutos de ligação. O consciente é passageiro, o inconsciente é permanente. As informações que você recebe no mesmo dia, entram dentro de um processo seletivo, você faz de imediato uma avaliação, capta aquilo que lhe interessa e dispensa aquilo que não lhe interessa. E é exatamente esse processo seletivo que vai fazer com que você estruture o seu dia a dia. Se você é uma pessoa que traz pensamentos de certa forma negativos, você vai ter uma facilidade muito grande de atrair também pensamentos negativos. É por isso que eu digo, tudo o que você deseja, o universo está lá, com ele pronto, lhe esperando. É preciso que você fomente ou que você estruture uma condição para alcançar aquilo que você deseja. Os nossos sonhos, com certeza, eles vão se tornar realidade. O consciente é passageiro e o inconsciente é permanente. O inconsciente está sempre em crescimento pelas aquisições. O consciente, sendo temporário, está limitado ao corpo físico. Eu estou falando isso, parece ser um pouco incompreensível, que é exatamente para que a gente possa fortalecer o que nós vamos ver acerca dos centros de força. Dr. Hernani Guimarães, esse grande estudioso da doutrina espírita, um cientista que foi quem idealizou o modelo organizador biológico, ele criou o psiátomo. Esse psiátomo seria o átomo psíquico, é o átomo que estrutura o átomo. Vocês viram que o perispírito, ele é quem dá forma e estrutura o corpo físico. Viram que no processo da reencarnação, essas estruturas vão se acoplando uma à outra, seguindo uma ordem, para que nós possamos formar o corpo que nós temos. Aí é quando cai por terra a biogenética e cresce e nasce a epigenética, ou seja, tudo é acima daquilo que está além daquilo que a gente imaginava como herança biológica. Esse corpo que eu possuo, que você possui, é um corpo criado unicamente pela estrutura mental, porque tudo está na causa e a causa é a mente. Esse bion, que seria o elétron, ele tem o percepto, que seria o nêutron, e o intelecto, que seria o próton. Então essas estruturas vão formar um átomo que eles chamariam um átomo inteligente.
Isso ainda é fato a ser estudado, não é uma coisa que seja totalmente comprovada, mas que tem um sentido lógico, tem, e a doutrina espírita tem como explicar isso. Eu sei que uma grande área da ciência condena e não aceita. É normal, porque a ciência trabalha com a comprovação de dois fatores: as teorias, que se somam às experiências práticas, para que seja comprovado e aí seja divulgado e, consequentemente, aceito pelas academias. Mas isso, com o tempo, a gente vai conseguindo modificar. E aí vem o que verdadeiramente vai ser o nosso estudo de hoje: o que são chakras. A gente ouve muito falar, principalmente na casa espírita. Eu gosto muito de utilizar mais o termo centro de força, mas a palavra chakra significa círculo. É uma palavra em sânscrito, ou seja, é uma neologia, você não tem uma definição. Mas chakra significa círculo. São vórtices, esses vórtices são círculos de energia. É um sistema de energia circular, sutis, que tem movimentos circulares de expansão e contração, no sentido vertical e horizontal. Esses chakras, eles estão alojados exatamente no nosso corpo perispiritual. São os centros de forças que vão determinar tudo que existe na nossa natureza orgânica. As nossas doenças, as nossas predisposições, o nosso estado emocional, tudo está ligado a esse chakra. Ou seja, tudo vai depender da forma como a gente pensa e como a gente capta essas energias através do pensamento. Daí a gente agora entender porque Jesus falou de forma tão enfática: o orai e vigiai. A oração, que significa a comunicação com a divindade. E o sistema de vigília é o de cuidar de si mesmo. É a autoconfiança, a autodeterminação. Porque grande parte da humanidade não sabe lidar com isso. A maioria de nós se deixa influenciar por qualquer coisa que se exteriorize, qualquer opinião. Basta que alguém diga que a gente está doente, a gente começa a se sentir doente. Isso é da natureza humana. A função do chakra: cada chakra troca energia com um campo de energia universal. Lembre-se da glândula pineal. É a glândula ou o órgão sensorial. Então, todos nós estamos constantemente trocando informação com o universo. Por quê? Porque a nossa origem nos permite pensar e dizer isso que eu estou dizendo. Nós somos espíritos, estamos na carne, mas a nossa natureza é espiritual. Então, todos estamos em contato direto com essas realidades. Por isso, é importante normalizar o fluxo de energia. Vejam bem, normalizar o fluxo de energia. Como é que eu normalizo o fluxo de energia que eu estou captando? Pela forma como eu penso, pela forma como eu entendo a vida, que pode estar inibido ou congestionado. Isso vai ser muito importante para o tratamento com o magnetismo. Um fluxo de energia inibido e um fluxo de energia congestionado. Quanto mais energia deixarmos fluir, mais sadios seremos. O que acontece? Por que é que eu estou tão estressado? Por que é que eu estou me sentindo tão mal? Porque eu estou concentrando a energia. Eu não estou deixando a energia fluir. Tem pessoas que dizem assim: eu guardo uma mágoa, guardo um rancor, guarda um ressentimento. Isso é energia que está ali sendo mantida e está consumindo todo o seu potencial de equilíbrio. Por quê? Porque quando a energia ela é inibida, há uma falta. Quando ela é congestionada, ela está em excesso. Vamos imaginar o transcorrer de um movimento de uma cidade. Quando o trânsito está congestionado, veja que para no ar uma ideia de estresse. As pessoas ficam irritadas, né? Hoje, graças a Deus, os carros dispõem de ar-condicionado, muitas vezes outros atributos, outros artifícios que dá às pessoas uma condição de superação ou de suportar mais. Mas veja que quando o trânsito começa a fluir, por exemplo, no dia de domingo, veja que tudo transcorre com mais facilidade. A energia que ele aqui se refere, ela transcorre exatamente dentro desse pensamento. Ou você está congestionado, ou você está inibido de energia.
Porque o sentido de tudo que nós vamos estudar é buscarmos o quê? O equilíbrio. Tudo que o homem busca na vida é o seu equilíbrio. Por isso que Jesus pregou tanto esse caminho do meio. É o caminho onde você não se deixa inclinar nem para um lado nem para o outro. Os extremos, quando eles não são bem compreendidos e bem administrados, eles nos trazem respostas muitas vezes extremamente negativas. As doenças. As doenças no sistema específico energizado por determinado chakra é causada por um desequilíbrio de energia que se encontra aumentada ou diminuída ou por uma obstrução do seu fluxo. Disso a gente não pode mais fugir. Tudo está nessa realidade. Aí você vai dizer, bem, e a medicina o que é que diz? Vocês viram recentemente que já se abriu mão de algumas terapias, né? O Sistema Único de Saúde já permite o magnetismo, que é a aplicação do passe, a mesma coisa, para o tratamento alternativo. Nós temos a acupuntura e temos tantos outros tratamentos que vão estabilizar exatamente esses quadros que são necessários para a nossa harmonia interior. Aí você vai dizer, e a medicina tradicional? A medicina tradicional tem um papel importantíssimo, mas é uma medicina que trabalha com critérios bem específicos. Eu estava ali conversando com o João Pedro agora há pouco. Vejam qual é a área da atividade comercial que mais abre estabelecimentos na cidade: farmácia. Então, se estão vendendo muito remédio é porque o povo está muito doente, porque remédio só quem compra é quem está doente, e principalmente os psicóticos, os psicotrópicos, os remédios que trabalham com fatores voltados para os transtornos mentais, desde uma simples ansiedade até os casos mais graves da depressão e leva até a outros casos como a esquizofrenia. Poucas pessoas hoje conseguem dormir se não tomar um ansiolítico ou um antidepressivo ou qualquer remédio dessa natureza. Então as doenças no sistema específico energizado por determinado chakra é causada pelo desequilíbrio de energia que se encontra aumentada ou diminuída. É aquela parte que a gente viu anteriormente, ou ela está inibida ou ela está congestionada, ou por uma obstrução do seu fluxo. Isso tem a ver com uma série de coisas. Por isso que vocês viram que quando nós falamos numa das aulas anteriores, que o Código Internacional de Doença, falando sobre saúde, o que é que ele diz? É bem-estar bio, psico, social e hoje espiritual. Ou seja, saúde não é a ausência de doença. Para você estar com saúde plena, você tem que estar em harmonia biológica, ou seja, o corpo tem que estar em harmonia, o psíquico, a mente tem que estar em harmonia, o meio em que você vive tem que estar em harmonia, e o espírito, consequentemente, que é quem comanda tudo isso, também precisa estar em harmonia. Imagine o sacrifício que é manter tudo isso dentro de uma só realidade, dentro de um só estado de harmonia. Não é fácil. Daí Jesus ter vindo para os doentes, porque todos nós estamos doentes, porque não se pode ter uma saúde plena quando a gente vive e como vive a vida que vivemos. Por isso que quando ele afirmava a felicidade não é deste mundo, muitos pensam que é um outro mundo. É quando a gente morrer e for viver num mundo onde lá nós vamos encontrar a felicidade, o tão esperado paraíso. Isso não é verdade. A felicidade que ele fala e o mundo que ele fala é aquilo que você tem dentro de você. Se você quer ser feliz, construa dentro de você, porque fora você não consegue. Primeiro, tudo que você fizer fora de você não lhe pertence. Não lhe pertence. Até o amor do outro é perigoso, porque ele lhe ama até o dia que ele achar interessante lhe amar. No dia que ele não quiser mais, ele lhe deixa de amar, e você fica refém desse amor. Por isso que eu sempre digo, o verdadeiro amor é aquele que nasce dentro de quem ama, ou seja, você ama e se ama e passa a amar. E o amor é uma coisa tão fecunda, uma coisa tão promissora, que quanto mais a gente ama, mais amor a gente tem.
Mas essa é a felicidade, esse é o mundo que todos nós devemos viver, o mundo interior. E para que esse mundo seja um mundo plenamente feliz, é necessário que todas essas estruturas estejam em harmonia, que não é fácil. Importante, os chakras servem de mecanismo de ligação entre a matéria física e sutil. Isso é muito interessante. O corpo perispiritual, ele está diretamente ligado ao corpo físico. E esses chakras, que são vórtices de energia, estão conectados com o nosso corpo físico, como nós vamos ver. Cada chakra liga-se ao corpo físico por meio de um plexo nervoso. O que é um plexo nervoso? É como se fosse um novelo de nervos. Nós vamos ver aqui, logo em seguida, um gráfico que vai nos dar uma ideia. E também há uma glândula endócrina. O que é uma glândula endócrina? São as glândulas que produzem hormônios. Os hormônios são químicas. Por quê? Porque a gente tem que entender que o corpo físico, ele existe e trabalha dentro de um processo meramente químico. Para que nós estejamos aqui nesse exato momento, vivos, conversando, é preciso que milhares e milhares de reações químicas estejam sendo processadas dentro do nosso corpo. Tem reações químicas que, se ela não ocorrer, nós não temos como viver. Então, o nosso corpo é um laboratório de processos de transformação através de reações químicas. Então, o chakra, ele vai exatamente transformar energia elétrica ou energia mental em energia química, produzindo nessas glândulas endócrinas o material que possam nutrir, manter e estabilizar o nosso corpo físico. Produz hormônio, transformando energia sutil, que é essa energia que nós captamos, como vimos anteriormente, em química materializada. Eu até coloquei aqui um exemplo do membro fantasma. Veja que há uma lógica muito grande sobre essa realidade dessa energia física, sobre esse perispírito. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que perderam um membro e continuam sentindo o membro, que eles chamam de membro fantasma, e muitas vezes até sentindo dores. Por quê? Porque ele perdeu a estrutura física, mas ele não perdeu a estrutura espiritual, ou perispiritual, ou seja, o campo ainda está existindo. É preciso que no psiquismo dele, aos poucos, ele vai entendendo que aquele órgão não existe mais. Mas leva um certo tempo para que ele possa modificar esse pensamento. Porque a força mental, ela é muito maior do que a força orgânica, ou a estrutura orgânica. Vejam como é que acontece. Veja esse corpo físico mostrando esses pequenos vórtices. São os chakras, são os 7 chakras, que começam de cima, que é o coronário, vai até o de baixo, que é o chakra básico. São 7 chakras. Vejam que eles estão todos ligados ao sistema nervoso, que eles chamam de plexo nervoso. Esse sistema nervoso é quem recebe todas as energias atinentes ou decorrentes dos chakras. Os chakras recebem energia do meio, que são produzidas pela força do pensamento. E agora nós começamos a entender como é que ocorrem os processos de doença. Vejam que o corpo aqui que você vê, ele tem o primeiro chakra, que eles chamam chakra genésico ou básico, que ele está ligado a uma glândula, né? São as glândulas sexuais. Nós temos o segundo chakra, que está ligado às glândulas renais, e assim chegamos até o chakra, o 7º chakra, que é o coronário, que está ligado à glândula pineal. Eu estou falando porque depois eu vou falar de cada um deles. Vejam como é que eles funcionam energeticamente. Isso, gente, é o corpo de todos nós. Ninguém está longe, ou aliás, ninguém está fora desta realidade. Todo o nosso corpo, ele funciona aí. Você veja a estrutura central, que é o sistema nervoso. Ele começa lá em cima, no sistema coronário, que capta todas as informações que vão passando
de chakra para formar todo um sistema. E para que o corpo esteja em harmonia, para que o corpo esteja pleno e saudável, é necessário que eles estejam todos em equilíbrio. Vejam como é difícil esse equilíbrio. Os chakras são passíveis de serem desequilibrados, dependendo do teor de nossos pensamentos e sentimentos. Por isso que a gente falou anteriormente sobre pensamento e sentimento, que é a realidade maior que nós trazemos dentro de nós. Quando vivemos de forma hedonista, ou seja, apenas buscando o prazer, isso é muito comum na vida juvenil dos jovens, que procuram muito o prazer, hiperestimulamos os chakras fisiológicos, tornando-os congestionados. Então, quanto maior for a atividade descontrolada no uso dos excessos da bebida, da droga, da própria alimentação descontrolada, você vai ter sempre esses chakras hiperestimulados, ou seja, congestionados, ou seja, carregados de um potencial de energia além do limite tolerado. E esses chakras fisiológicos ficam totalmente congestionados. Da mesma forma, quando reprimimos os chakras fisiológicos devido ao puritanismo, criaremos desequilíbrios nos quais hipoestimulamos os chakras, de modo que a energia se torna inibida. São aquelas pessoas que trazem uma certa inaptidão para as coisas, são as pessoas que a gente chama de vagar, são pessoas que não têm motivação para nada, são pessoas muito pouco estimuladas, é aquela que diz, deixa a vida me levar. E essas pessoas, pelo contrário, elas são pessoas que carregam um potencial de energia dentro das suas forças interiores voltadas para o chakra e passam a ser pessoas muitas vezes desestimuladas. Vejam que aí são dois quadros bem diferentes. Por isso que você encontra muitas vezes um jovem reprimido ou deprimido. Muitas vezes ele é uma pessoa muito afastada do projeto, do processo, do meio. Isso tem muita coisa a ver com essa inibição, com essa hipoestimulação desse chakra. Os chakras, saúde ou doença. Os chakras são fundamentais para o funcionamento da mente e do corpo, nos proporcionando saúde ou doença, dependendo das energias que canalizamos por eles. Vejam que tudo está ligado a eles, a esses 7 centros de força. E qual é a glândula responsável pela captação de tudo isso? A glândula sensorial, chamada de pineal. É ela que capta tudo que nós contraímos. Não podemos esquecer que nós também temos fisiologicamente os 5 sentidos. Esses sentidos são captados apenas pelo corpo físico. Por isso que eu não consigo ver um espírito que está perto de mim. Por quê? Porque a minha visão, organicamente falando, não me permite ver além daquilo que lhe é permitido. Muitas vezes eu não consigo ter uma audição dentro dos parâmetros que muitas vezes os animais têm. Por quê? Porque nós só conseguimos ouvir entre o infrassom e o ultrassom. Mas a escala de som ela é de um tamanho imensurável. A mesma coisa é a visão. Nós só conseguimos ver entre o infravermelho e o ultravioleta. Mas existem animais que veem numa escala muito mais ampla. Isso depende dos limites da estrutura orgânica e o nosso corpo é limitado nesses fatores. Mas a glândula pineal, como sendo um órgão sensorial, ela tem a capacidade de captar muito mais do que nós possamos imaginar, porque nós somos seres espirituais. Consequentemente, nós temos uma vinculação muito maior com o mundo espiritual do que com esse mundo que aqui estamos. Pensamos em viver aqui para sempre, sabemos da morte, e imaginamos que aqui é o único lugar onde a gente pode estruturar toda a realidade de vida. Isso não é verdade. Todos nós temos uma passagem de volta. Nenhum de nós poderá deixar de realizar essa viagem. Dá a entender o quê? Que isso aqui é uma escola. O mundo é uma escola temporária, onde nela nós teremos que aprender o nosso processo de necessidade evolutiva.
Quando um dia a gente não tiver mais que escolher, quando um dia a gente não tiver mais que passar pelas provas, pelas reparações, esse mundo já não é mais um mundo que servirá para o nosso processo evolutivo. Já estaremos num mundo bem mais adiantado. Esses mundos, eles vão sendo imaginados e vistos à medida que a matéria vai se sutilizando. Quanto mais evoluído, mais sutil é a matéria, mais delicada é a matéria. Por isso que nós estamos nesse corpo grosseiro. Esse corpo que nós temos, ele é de acordo com as nossas limitações, com a nossa capacidade espiritual. É importante que estabeleçamos uma vigilância constante em nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos nos conduzir para uma energia mental construtiva. O que é uma energia mental construtiva? Pensar sempre em coisas que possam servir para o seu processo evolutivo. Não estamos livres de termos os pensamentos negativos. Ninguém está livre. Mas lembrem-se que pensamento se transforma em sentimento. Se eu sou uma pessoa que tem uma estrutura de base, se eu sou uma pessoa que me conheço, que tenho uma certa segurança daquilo que sou, os meus pensamentos passam a ser nutridos de uma forma bem diferente daquela pessoa que é pessimista, que muitas vezes é uma pessoa que não tem sequer segurança daquilo que faz ou daquilo que diz. Tudo está dentro dessa realidade. Uma energia mental construtiva, buscando superar a subconsciência, que é nela que está todo o nosso complexo de culpa. Por isso que a vida para nós tem sido muitas vezes tão difícil, porque todos trazemos do passado as culpas, os processos que não foram resolvidos. Essa culpa muitas vezes nos leva à insegurança, ao medo de querer ousar, de querer buscar o novo. É como se a gente tivesse uma voz que gritasse dentro: você vai tentar, mas vai dar errado de novo, porque em outras experiências já deu errado. E isso começa a fazer parte de uma crença, como a gente viu lá no capítulo, na aula anterior, que é uma crença negativa. Alguma coisa diz de forma definitiva: você não pode, quando na realidade você pode. Porque tudo na vida é possível a partir do instante que você mobilize força para tornar isso possível. Porque muitas coisas que a gente pensa, a gente muitas vezes não move força suficiente para fazer valer aquilo que a gente pensa. A gente tem um mundo de ideias, mas em termos de prática de ideias a gente muitas vezes foge, porque acha que é difícil, porque não vai dar certo, e aí as coisas realmente não funcionam. Daí eu dizer, tudo o que você quer, você pode. Basta que você consiga força para ir buscar e encontrar aquilo que você pode. A gente chama isso do salto quântico, nós vimos aqui. Então, o que é que faz uma partícula sair de um nível de energia para um outro mais próximo? Através de um salto quântico. Quando ele deixa de existir aqui, passa a existir ali como uma realidade viva. Mas 0,99 quanto não passa, só se for um quanto de energia. Por isso que muitas vezes, aquilo que eu tanto desejo, está tão perto de mim, mas eu não consigo, porque você não atingiu ainda um quanto de merecimento para possuir. As coisas só funcionam assim. Ou seja, a lei de Deus é uma lei justa, é uma lei que trabalha com os valores definidos. Nós somos relativos, mas tudo de Deus é absoluto. E a gente muitas vezes tem dificuldade para compreender. Quando cultivamos a invigilância, atuamos de forma subconsciente. Ele volta sempre para os seus processos reminiscentes. É muito comum a gente sempre dizer que a vida que a gente tem hoje, se não for boa, foi porque a nossa infância não foi boa, o que não traduz sempre como verdade. Atuamos de forma, criando inibição ou congestionamento das energias que alimentamos o chakra. Lembre-se sempre dessas duas expressões, principalmente você que vai ser magnetizador. Inibição e congestionamento. Para a gente saber como tratar dos nossos companheiros que vão precisar da terapia do magnetismo. Veja aí o chakra, quando ele mostra os dois estados que são opostos, a doença e a saúde. Uma pessoa doente e uma pessoa saudável.
O chakra básico, quando você está doente, um dos sentimentos que você mais carrega é o sentimento de medo. E quando você está saudável, é o sentimento da ação. Isso nós vamos ver cada um desses chakras. O chakra que nós chamamos esplênico, o esplênico, que fica logo acima, quando você está doente, você tem uma sensação de isolamento. E quando você está saudável, você tem uma sensação de integração, de convivência, de relacionamento. O chakra que eles chamam o gástrico, o plexo solar, quando você está doente, você tem uma baixa autoestima, são aquelas pessoas para baixo. Gente, eu estou dizendo isso a vocês, porque isso é muito importante quando a gente vai na consulta conversar com as pessoas. Aquela pessoa que faz a indicação para o tratamento do magnetismo, ela tem que ter ouvidos bons para ouvir e saber lidar com tudo isso. Por isso que eu digo, uma consulta na casa espírita tem que ser algo de muita responsabilidade. Não está dizendo que tem um espírito atrás de você, você está obsediado, isso não existe. É bom que se diga, porque a gente tem que ver isso, onde é que ele está com o problema. E ele vai dizendo, à medida que ele vai narrando, vai mostrando as suas dificuldades. E o bom orientador é que vai conduzindo tudo isso e vai formulando já um esquema para o tratamento dele. E ele, quando fizer isso, ele já dá a ele todo um gráfico para que ele possa, de alguma forma, resolver. Vai resolver? O que é que faz com que os chakras se harmonizem, que o nosso corpo seja saudável? O pensamento. Na casa espírita a gente dá, através do magnetismo, o instrumento. É aquela fábrica. Qual é a matéria-prima? A ideia. A gente dá a ideia, dá o apoio, oferece tudo. Mas se ele não quiser, não tem como resolver. Porque quem comanda esse chakra, quem comanda a mente é ele e só ele. Você vai ver o outro chakra, né? O chakra, que é o chakra que a gente chama o chakra intermediário, né? Que é o coronário. Ele trabalha com o ódio quando você está doente e quando você está saudável. O amor incondicional, que a gente vai também falar sobre esse amor incondicional, o amor que Jesus tanto pregou. O chakra, esse que fica nessa região aqui, é o laríngeo, né? Ele trabalha quando doente com negativismo, quando saudável com positivismo. Vejam que isso tudo são reações que fazem parte da vida de todos nós. Tem gente que tem tudo isso numa só linha, num só instante, né? E nós temos o chakra, o frontal, que é esse chakra que fica aqui na frente, né? Que está ligado a uma glândula chamada hipófise, que é a glândula que regula ou que nutre todas as glândulas endócrinas. Por isso que quando ela se desarmoniza, ela provoca uma desarmonia total e quando doente, ela leva à depressão. E quando saudável, ela leva à criatividade. Vocês vão ver por que é que a depressão é uma doença que deixa a pessoa tão anulada, tão incapacitante. Está tudo dentro dessa realidade do chakra. Tudo está ligado a esse campo energético. E finalmente, o chakra coronário, que é o que está, né, ligado e nutrindo todos os outros chakras, que quando você está doente, ele leva você a um sentimento de raiva. E vocês sabem que a raiva, ela é causadora de muitas doenças, de muitas perturbações. Talvez seja o pior de todos os sentimentos que uma pessoa carrega, é o sentimento de raiva. Porque uma coisa é ter raiva, outra coisa é ser raivoso. De vez em quando a gente sente raiva, porque é natural. Mas tem pessoas que nutrem a raiva e passam o dia todo com aquele sentimento. Vocês não sabem o estrago que ele está fazendo dentro dos seus centros de força, à medida que ele concentra isso. Recentemente foi feita uma pesquisa que grande parte das doenças, principalmente o câncer, é uma doença que é provocada por pessoas que carregam ódio e raiva dentro de si. Então, todas as vezes que você estiver com raiva, estiver com ódio de alguém, lembre-se que você está nutrindo uma força muito forte dentro de você, mas com certeza uma força negativa.
Você está congestionado de energia negativa. E quando você está saudável, é a aceitação. A aceitação está ligada à palavra base que a gente tem falado tanto aqui. Qual é? Humildade. A primeira virtude do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão o reino de Deus. Qual é a virtude? Humildade. Sem humildade não há como se conseguir nada na vida. Porque a luta é muito grande entre os fatos, entre as coisas e entre as pessoas na convivência do dia a dia. E para tanto é necessário que haja humildade. Humo vem de terra, terra significa nascer, significa criar, significa se desenvolver. Então a humildade, vocês vão ver, é a fonte mantedora de toda a estabilidade desses pontos, dessas fontes de energia que são os chakras. Vejam como ele mostra aqui. Esse aqui é outro problema. A consciência ela é pendular. Vejam como mostra, como nós estamos vendo aqui, que nós temos os pontos altos, o ponto mais alto, e nós temos um ponto mais baixo. É muito difícil você estabilizar. A gente está sempre oscilando na forma de ver, de pensar, de agir. Isso faz parte do próprio livre-arbítrio. As escolhas que nós fazemos, de manhã nós escolhemos a roupa que vamos vestir, o que nós vamos comer. Algumas coisas nós fazemos de forma até incondicional, até dentro do automatismo, mas fazemos, porque consciente ou inconsciente nós fazemos a cada minuto e a cada instante uma escolha, principalmente as mulheres. Tem mulher que passa uma manhã todinha para escolher um vestido para sair, né? Mas isso é da vaidade, né? O homem já é mais objetivo nisso. Então, essa consciência pendular faz com que a gente oscile muito dentro desses campos de força. E vocês vão ver agora. Tipo de desequilíbrio nas energias do chakra. Vejam aí os desequilíbrios que são muito importantes serem vistos. Congestão das energias. Quando a energia está muito concentrada. Então você tem tensão, irritação, ansiedade, agitação, congestão dos órgãos, que geram doenças como hipertensão arterial, gastrite, úlceras, o hipertireoidismo, que a gente vai ver um caso bem interessante, artrite e cefaleias. E o que é interessante, gente, grande parte dessas doenças não são diagnosticadas dentro da medicina convencional. Nem laboratórios químicos conseguem detectar por alterações químicas através do metabolismo e nem as imagens conseguem. E essas doenças existem e ninguém pode negar. E onde é que elas estão? Vamos ver. E no caso da inibição das energias, a inércia, as pessoas apáticas, que no caso aqui é a hipotonia, aquela fraqueza, a pessoa não tem motivação para nada. Qual distonia que puxa muito para isso? A própria depressão. Ele só quer cama, ele não quer sair, ele fica prostrado. Isso é um fator. O desânimo, no caso da depressão, inibição dos órgãos geram doença como a hipoglicemia, a queda, né? Pessoas que muitas vezes se sentem mal, desmaiam, né? A hipotensão, a queda da tensão, né? Cansaço, sonolência, o hipotireoidismo. Você já conheceu, tem pessoas que são cansadas, né, por vida. Então ela tem um processo de inibição no centro de força. E elas precisam tratar disso. E não há, gente, pode tomar o fortificante do mundo todo, biotônico, fontora, como tinha antigamente, e o que você imaginar. Essas vitaminas, os complexos de A a Z, que isso é tudo conversa. Ajuda, auxilia. Mas os verdadeiros suplementos alimentares estão nos alimentos, não estão nos medicamentos. Medicamentos são suplementos que a gente toma numa necessidade maior. Então, o primeiro chakra, que é o chakra básico, que é o chakra do prazer. Ele é um chakra fisiológico. Nós temos 3 chakras que são mais do corpo do que do perispírito. Chamamos de chakra fisiológico. Olha ele aqui. O chakra do prazer. Esse prazer que ele se refere aqui, gente, não é o prazer propriamente do desejo, da sexualidade. Esse prazer é o cumprimento das nossas necessidades.
Então, as pessoas que têm compromisso com a vida, que procuram fazer as coisas que precisam ser feitas, desde a própria higiene mental, como a higiene física, com o cumprimento das suas atividades. Então, esse chakra, ele tem muito a ver com esse sentido, ou com esse sintoma que é o prazer. Ele é ligado ao plexo sacral, ele fica nessa base aqui mesmo do corpo, né? Que inerva o ânus, o pênis, o clítoris, o períneo, algumas vísceras abdominais, nádegas e membros inferiores. Quando ele está inibido ou hipoativo, ele provoca um puritanismo. São aquelas pessoas que não querem fazer nada porque acham que tudo é proibido. Elas não querem ousar no prazer. São pessoas que se recriminam, que se condenam. Isso tanto exclusivo na própria atividade sexual. São as pessoas puritanas demais. Elas trazem, isso não deixa de ser um sistema de crença. Ela acredita que não pode e começa a se anular dentro dela. E por conta de quê? Desse chakra, o básico está inibido. Então, quando a gente manda uma pessoa dessa para fazer o tratamento com magnetismo, depois de fazer o dispersivo, é preciso injetar energia nesse chakra para que ela seja estimulada. E quando ela está, no caso, hiperativa, ela é uma pessoa que busca muito sensualismo, são aquelas pessoas atiradas, que estão sempre à frente de tudo, elas são as pessoas que se mostram demais. Então, ou seja, ela não tem uma norma de conduta adequada para aquilo que ela faz. É sempre aquelas pessoas mais agitadas dentro do seu comportamento. Então, esse chakra, ele é responsável pela produção da modelagem física, pela adaptação do ser à existência, à matéria de uma maneira geral. Então, ele é um chakra, como eu disse, mais fisiológico. São aquelas pessoas que muitas vezes nutrem um determinado pensamento mais voltado para a condição material. São as pessoas que abusam de certas coisas, como a vaidade e algumas coisas que, quando exacerbadas, elas perdem o sentido, o verdadeiro sentido da vida. São pessoas que vivem um pouco fora dessa realidade. Quando é inibido, elas são pessoas praticamente negativas nesse sentido. Quando eles são congestionados, elas são pessoas que estão acima disso. Não há uma medida de coerência nisso. E a vida precisa de coerência, nem tanto ao espírito, nem tanto ao corpo. Você tem que ter uma ideia mediana do que seja isso. As virtudes essenciais são responsáveis pelo equilíbrio. Humildade e mansidão. Vocês vão ouvir muito essa palavra, humildade. Então, a pessoa que tem esse chakra em harmonia, em equilíbrio, são pessoas humildes, são pessoas que sabem lidar com esses fatores do prazer. Elas não se excedem, não se anulam diante desse fato. E o sentimento egóico, egoísta, né, é responsável, no caso, todos nós estamos vendo aqui, o orgulho e a rebeldia. São pessoas que não têm controle e, consequentemente, elas precisam, nesse caso aqui, no tratamento, esse chakra ele precisa ser harmonizado e equilibrado. Aí eu pergunto a você, ele vem para a casa espírita, se submete ao tratamento do magnetismo, a gente faz tudo direitinho. E ele sai daqui muito bem, como muitos ou quase todos saem. Mas daqui para diante ele começa a nutrir novamente os mesmos hábitos, o mesmo pensamento, tudo volta de novo. Por quê? Porque a gente está combatendo o efeito. E a gente ajuda muito no combate do efeito, mas a causa, quem está provocando, é ele pela forma como ele pensa e como ele age na vida. Esse segundo chakra, que é o chakra chamado esplênico, também é o chakra fisiológico. Ele está ligado à segurança. Essa segurança que ele se refere é a segurança de si mesmo. É o conhece-te a ti mesmo. Todos nós trazemos um certo nível de insegurança por conta do que vocês viram anteriormente, dos nossos complexos de culpa. Esses complexos de culpa, muitas vezes, eles inutilizam muitos fatos que a gente precisava desenvolver na vida. Eles engessam o pensamento. Por exemplo, foi como eu falo muito aqui com relação ao aluno. Ele foi um aluno que estudou e ele foi excelente numa determinada matéria, mas ele foi um aluno péssimo numa outra matéria. Vamos fazer aqui uma comparação. Ele era um aluno excelente em português, mas ele era um aluno péssimo em matemática. Quando termina o ano letivo, que é preciso que haja uma média, um equilíbrio,
de todo o comportamento dele em termos de avaliação. Mesmo sendo muito bom em português, sendo ruim em matemática, a média não foi alcançada, e ele é um aluno reprovado. Ele volta para a escola. Eu pergunto a vocês, em que estado ele volta? Um sentimento de culpa muito grande em matemática, uma segurança muito grande em português, porque tudo continua como era. Todas as vezes que ele vai se submeter a qualquer avaliação de matemática, o que é que acontece? Vem um sentimento de insegurança, como se algo dissesse a ele: você vai ser reprovado de novo. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar isso. Por isso que pessoas trazem, desde os primeiros momentos da vida, um sentimento de culpa muito grande. Isso precisa ser trabalhado. Todas as vezes que você se sentir amedrontado diante de uma situação que você precisa resolver, você tem que buscar o porquê disso, porque não é normal. Nós estamos aqui para resolvermos os nossos problemas, enfrentarmos a nossa própria realidade. Fugir não resolve, porque qualquer problema dentro de mim, de você ou de qualquer um, não resolvido, um dia vai ter que ser resolvido. A vida não permite esse tipo de pendência. Tudo na vida está dentro de uma lei, que é a lei de Deus, que é a lei do mérito. É dano que se recebe, como dizia o próprio Francisco de Assis. Quando esse chakra, está ligado à suprarrenal, ele absorve, armazena e faz circular a energia solar. O que acontece? Vocês sabem que a suprarrenal produz um hormônio chamado o quê? Adrenalina. Todas as vezes que nos sentimos ameaçados, de imediato essa glândula chamada adrenal, que no caso é a suprarrenal, ela produz uma grande quantidade de adrenalina. Essa adrenalina é um hormônio que vai ser direcionado ao coração, que aumenta a velocidade de todo o processo, e aí começa o coração a aumentar a sua pulsação, produzindo mais oxigênio para o pulmão, que vai mandar mais oxigênio para os lugares do corpo onde você vai precisar usar para o mecanismo de defesa. Ou você foge, ou você tem um medo muito grande, há uma paralisação total em alguns outros sistemas. Por quê? Porque a adrenalina passa a tomar conta do nosso corpo. Esse medo é o medo racional. Um medo racional que dura poucos minutos, poucos segundos, porque a carga de adrenalina modifica totalmente o metabolismo do corpo, porque ela é necessária como um mecanismo instintivo de defesa. Então, eu preciso estimular os meus músculos, estimular meu corpo, ou para correr, ou para lutar. Isso é da nossa natureza instintiva. Mas acontece que o medo irracional, aquele medo psíquico, também produz uma grande carga de adrenalina. Só que essa carga de adrenalina produzida pelo medo psíquico, ela demora muito tempo e ela causa um estrago muito grande na vida de todos nós, que nós chamamos de medo irracional. Vocês sabem que existe um medo irracional muito comentado, a síndrome do pânico. Ele tem medo e não sabe explicar o medo que ele tem. E aonde é que está isso? Naquele sistema de segurança. O complexo de culpa, ou fatos de uma vida passada, ou de uma experiência passada que não foram resolvidos. Aquele medo que não foi, de alguma forma, trabalhado dentro dele. E ele volta, está sempre voltando. É como se você dissesse: eu não vou hoje para casa porque eu sei que vou ser assaltado. Isso é um medo irracional, porque você está lidando com uma coisa que não existe. Mas você cria como um sistema de crença, aquilo se torna verdade. E você começa a gerar um sentimento de medo. E essa adrenalina, ela aos poucos vai tomando conta do seu corpo. E por ser um hormônio do estresse, você passa a ser uma pessoa extremamente estressada. Isso acarreta um prejuízo muito grande no corpo. Aqueles que têm esse centro desregulado em suas funções, absorve toda a energia do ambiente, aquilo que eu falei, sem importar a qualidade delas. Um desses fatos é a compulsão. Toda pessoa que busca na compulsão, seja ela qual for, é uma maneira dela querer dar vazão àquele estresse, àquela forma como ela está vivendo. Aí ela vai buscar como se fosse uma alternativa, que é o fato da compulsão. Veja que ela compra coisas que não tem nem importância, mas aquilo se torna como um ópio, como uma necessidade. É uma pendência ou uma dependência que ela passa a ter. Ela utiliza aquele mecanismo como sendo algo de fuga. É a mesma coisa que aquela adrenalina produz
estimula o corpo para se libertar de um medo ou algo que lhe agrida, ele vai utilizar esse mecanismo como objeto de defesa. Virtudes essenciais e responsáveis pelo equilíbrio. Olha aí, gente, gratidão. Aí olha de novo a palavra humildade, mansidão, que vem do primeiro. Isso, gente, precisa ser visto. E quando a gente está conversando com a pessoa que vem para o tratamento, a gente começa fazendo uma avaliação e olhando cada quadro desse. E sem perceber, sem ele perceber, a gente vai anotando aquilo. Por isso que o tratamento espiritual, ele está todo montado no atendimento fraterno. Pessoas que vêm, muitas vezes, elas dizem coisas que elas nunca disseram. É impressionante. E elas se abrem e começam a narrar toda a sua realidade de vida. Mas é interessante que a maioria começa falando da infância que não foi boa. Muitos buscam isso como alternativa. Sentimento egoísta ou egóico responsável pelos equilíbrios, ingratidão, orgulho e rebeldia que vem de primeiro. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. São pessoas extremamente orgulhosas, elas não aceitam que as coisas aconteçam, porque aconteceu, porque comigo, né? E aí elas passam a ser pessoas extremamente inseguras. Então, a hiperatividade, quando ele está inibido, você tem a prudência. São uma pessoa equilibrada, que sabe lidar com as emoções, sabe conviver com as adversidades. São aquelas pessoas que seguem rigorosamente aquela expressão de Jesus na oração: não nos deixeis cair em tentação. O que é tentação? Desejo imediato. Todas as vezes que usamos do imediatismo para decidir coisas de nossas vidas, nós corremos o erro de cometer. Muitas vezes, muitos cometem injustiça. Seja sempre uma pessoa equilibrada e comedida nas suas decisões. Isso faz parte do seu esquema de segurança. E quando a pessoa está, no caso aqui, congestionada, como ele está dizendo aqui, torna-se uma pessoa imprudente, uma pessoa que não tem limite para as coisas. São aquelas pessoas inconvenientes nas suas atitudes, são pessoas atiradas demais, são pessoas que não têm uma medida de coerência naquilo que faz. Vamos para o terceiro chakra, é bem rapidinho. Esse chakra também é um chakra fisiológico, que é o gástrico, né? Ele também é chamado de plexo solar. Esse chakra é o que fica nessa área central aqui do abdômen, né? Quando ele é ligado ao poder. O poder é uma coisa muito complicada, né? E ele consequentemente, mexe muito com o ego. As pessoas poderosas, ou que se acham poderosas, são pessoas extremamente egoístas. O poder move muita coisa negativa. Não estou querendo fazer aqui uma condenação ao poder. Mas o poder que você deve ter é o poder de si mesmo. Ninguém tem poder sobre ninguém. Aquele que podia tudo em termos de poder foi o que menos fez. A ponto de dizer: eu me fiz pequeno para tornar vocês grandes, que foi Jesus. Então, o que o homem tem que fazer em termos de poder é ensinar aquilo que ele sabe, desde que aquilo que ele ensine seja para o bem. Então, a gente não veio aqui para dominar massas, não viemos aqui para mudar pessoas. A maior revolução em termos de poder, quem fez foi Jesus. Enquanto todos os outros, os grandes homens da história, os patriarcas, os profetas, eles moviam raças e povos, Jesus veio mover aquilo que é mais importante do que a gente possa imaginar, que era uma revolução na consciência de cada um. O autoconhecimento: conhece-te a ti mesmo. Meu reino é obra divina no coração dos homens. Veja que ele bota um reino dentro de você, é um poder único, e esse poder é o seu. Ninguém consegue mudar uma pessoa se ela não quiser mudar. Não existe poder nenhum que faça uma pessoa mudar a sua forma de pensar. Por mais que você pense que está dominando uma pessoa, aprisionando uma pessoa, você não consegue. Ela se rende a você,
ela se submete a você até o dia que ela achar necessário ou conveniente. Porque ela está jogando o mesmo jogo que você está jogando. Enquanto esse jogo der a ela os resultados que ela espera, ela se submete. Não tem esse negócio. Os pais que pensam em ter poder sobre seus filhos, eles observam que o processo de transformação começa a quebrar esses elos que a gente pensa que eles nunca vão ser quebrados. O que a gente precisa é amar e ser amado. E o amor, para que ele seja verdadeiro, há uma necessidade muito grande de respeito mútuo. Então, o poder, né, que está ligado a esse terceiro chakra, o solar, o gástrico, isso a gente encontra muito aqui. Eu não posso abrir mão dos meus direitos, dos meus deveres, e a gente vai ouvindo e já vai anotando aqui, que essa pessoa, no caso aqui, trazendo uma certa prepotência, que no caso aqui é o chakra de congestionamento, já se vai fazer um trabalho que estudiam. Eu converso muito com o Germano, o trabalho do magnetismo aqui, ele foi implantado pela espiritualidade para a gente começar. Nós vamos começar o magnetismo verdadeiro no Chico depois desse curso. Aí nós vamos fazer um trabalho de magnetismo dentro de todos os padrões que são necessários. Por isso que eu quero convidar as pessoas que queiram participar desse trabalho. Nós vamos formar uma estrutura aqui que com certeza vamos melhorar muito, não só a nossa vida, mas a vida de todas as pessoas que nos procurarem. Mas vai ser um trabalho muito sério, estudado, observado, para que as pessoas saiam daqui levando o que a gente tem, sobretudo o amor, essa fraternidade que é tão importante. Vejam que a primeira condição para que tudo isso consiga ser verdadeiro é a humildade. Chico Xavier é uma casa de humildade. Aqui não tem estrela, aqui não tem gente, não tem melhor do que ninguém. Todo mundo aqui é igual. Isso eu tenho pregado e tenho feito o possível para ser assim. Então eu não me acho melhor do que ninguém e não acho que ninguém aqui seja melhor do que ninguém. Quem quiser ser estrela, vai ser estrela em outros palcos. O Chico Xavier não tem lugar para estrela. Aqui somos todos iguais. Todo mundo aqui é importante. Todos fazem um papel importante. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter uma família como eu tenho essa minha segunda família, que é a família Chico Xavier. Quando há uma inibição, né, o poder, a pessoa se sente impotente. Muito parecido com aquilo que nós vimos lá no primeiro chakra, né? A pessoa, ela começa a se anular dentro de si mesma. Ela se acha, ela se torna incapaz de tudo. Ela vai perdendo forças e esse chakra, ele vai aceitando, porque você não consegue modificá-lo. Não mudando o pensamento, você não consegue deixar, fazer com que ele consiga se estabilizar. E essa falta de energia nesse chakra dá essa sensação. Quando você entra em caso oposto, num processo de congestionamento, aí vem o contrário, que é a prepotência. Você sabe que uma pessoa prepotente é uma pessoa que está querendo sempre estar acima ou superando todos e tudo. É pré-potência, ou seja, ele é uma potência já pré-determinada. Ele é o senhor de tudo, ele entende de tudo, ele conhece tudo, ele é mais bonito, ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente. E, consequentemente, essas pessoas elas trazem uma desarmonia muito grande nesse chakra que eles chamam aqui do chakra gástrico ou plexo solar. E tem uma nota que eu quero dizer aqui para vocês, é que Jacomelo, ele que é um dos maiores estudiosos do magnetismo, a quem eu tenho um respeito muito grande, e ele disse que esse chakra aqui, não é esse, é o esplênico, que ele fala que é o chakra que é o causador da depressão, que depois eu vou fazer um comentário. Este chakra é o centro do ego, a persona, a máscara. Veja que as pessoas que são portadores desse sentimento de poder são pessoas extremamente egoístas. Toda pessoa que tem conhecimento de si mesmo, toda pessoa que tem uma realidade interior mais estruturada, mais espiritualizada, ela não usa desse tipo de comportamento, de procedimento. Porque também existem os falsos modestos. Tem aquelas pessoas que se fazem de pequenininho para poder esconder aquilo que muitas vezes elas tentam esconder e não conseguem. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. Veja, a aceitação, gratidão e mais uma vez o quê?
humildade e mansidão. E os sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio, a inaceitação, são as pessoas revoltadas. E vocês conhecem, e nós conhecemos muitos que são assim. São revoltadas com tudo. Tudo para ela está errado, nada dá certo. E levam ela a um sentimento de ingratidão, orgulho e rebeldia. Vou dar um intervalozinho para a gente voltar e terminar os demais chakras. 10 minutos, minha gente. Um abraço. Esses 3 chakras que nós vimos, o básico, o esplênico e o gástrico, são chamados chakras fisiológicos. São chakras inferiores. Eles têm uma ligação maior com a estrutura orgânica. Esse chakra que nós vamos ver agora, que é o chakra, o 4º chakra, chamado de cardíaco, o chakra do amor, ele é o que faz o equilíbrio. Ele é como se fosse a média, o meridiano entre os chakras inferiores e os chakras superiores. Esse chakra ele tem uma importância muito grande. O próprio nome já está dizendo, né? O chakra cardíaco que lida com o amor. Ele está ligado ao plexo cardíaco, inerva a aorta, a artéria pulmonar, o coração e o pericárdio. Controla as funções desses órgãos. Mas tem uma importância muito grande que a gente precisa ver, que a gente precisa comentar sobre esse chakra. Ele está ligado a essa glândula chamada timo. Essa glândula ela é responsável pelo nosso sistema imunológico. Todas as vezes que a pessoa está tendo inibição ou congestão no chakra cardíaco, ela está tendo problema no seu sistema imunológico. Vocês sabem que quando a imunologia baixa, as doenças oportunistas, elas começam a agir. Nosso corpo é formado por um verdadeiro exército, né, de células que nos defende das doenças, sejam elas quais forem. Então, quando há uma queda na imunologia, começam a surgir as doenças, que são doenças muitas vezes pré-existentes, mas elas se tornam doenças desencadeantes porque você assim permitiu. E quando, na maioria das vezes, há um congestionamento nesse chakra, surgem doenças, como eu já vi casos aqui, das doenças autoimunes, quando há uma morte, aliás, há um conjunto, as células elas começam a se matando umas às outras, há uma destruição entre as próprias células, que é uma doença muito comum chamada lúpus. Então, todas as vezes que a pessoa estiver vivenciando um fato desse, quando há, não são todos os casos, quando ele apresenta um quadro de uma queda imunológica ou uma doença autoimune, é bem provável que ele tenha alguma deficiência no cardíaco, ou congestão ou inibição. Ano passado eu atendi uma jovem que ela estava vivenciando exatamente um problema desse. Ela foi vítima de uma doença autoimune, mas a história dela me levava exatamente a um fator que fazia com que isso pudesse ser comprovado. Ela estava vivendo uma crise muito grande no casamento e ela não aceitava a separação. Ela entrou num conflito muito grande porque ela achava que não poderia jamais se separar. Era uma relação onde havia uma interdependência muito grande da parte dela, e aí ela sofreu, consequentemente, uma alteração no seu processo imunológico, ou seja, ela começou a congestionar o seu chakra, no caso coronário, e aí surgiu uma doença, e a doença, não estou dizendo a vocês que são todos os casos, mas pode ser. E geralmente os médicos, eles não têm um diagnóstico exato do que seja o causador dessa doença.
Eu digo isso porque eu conversei com pessoas que foram vítimas e que são vítimas dessa doença, que é o caso, no caso, a Lupe. Quando, no caso, ele é inibido, esse chakra, você entra num estado de indiferença. São as pessoas que não ligam para nada, no que diz respeito às relações. São pessoas apáticas, pessoas indiferentes, são aquelas pessoas muitas vezes frias, calculistas, e geralmente essas pessoas elas são portadoras de um processo de inibição de energia no chakra coronário. Ao contrário, como eu mostrei a vocês, são as pessoas que apresentam um congestionamento de energia nesse chakra, nesse centro de força, são pessoas muito ligadas ao apego, que era exatamente o caso dela. Ela tinha um apego muito grande naquela relação. E por não aceitar o que tinha que ser aceito, ela criou uma resistência tão grande que ela contraiu a doença e seu sistema imunológico começou a entrar em grande desarmonia e as células começaram o seu sistema imunológico, essas células imunológicas, elas começaram a destruir uma a outra. Imagine o tamanho da desarmonia que ela trazia dentro dela em função desse desequilíbrio e, consequentemente, trouxe um resultado muito, muito negativo para ela. Mas ela fez o tratamento aqui e ela ficou boa. Ela conseguiu superar. Algum tempo depois, eu me encontrei com ela e ela estava muito bem e disse realmente que foi graças ao tratamento que ela fez, porque ela era uma pessoa que tinha conhecimento, até porque ela era médica e ela sabia de tudo. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio: compaixão, né? Que é o caso do holocentrismo, né? As pessoas que veem o mundo como um todo, que percebem o outro, que tem amor ao próximo, que tem uma convivência muito boa com todos, né? A aceitação, as pessoas que trazem um sentimento muito grande de gratidão, humildade, mais uma vez humildade e mansidão. Então, são pessoas que são bem resolvidas no que diz respeito ao seu sentimento de amor. Os sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio é o egoísmo, como ele está dizendo, né? São pessoas extremamente egoístas, que era o caso dela. Ela achava que não tinha motivo para existir o que estava existindo e não conseguindo mudar, ela entrou num processo de grande congestão, provocando uma grande congestão nesse centro de força. Indiferença e crueldade são as pessoas que vão para o revide. Se é que eu não consigo, ele também não consegue. E tornam-se pessoas calculistas e que vão buscar na desforra. Aí é quando entra muitas vezes o processo obsessivo. Ele tem uma forte tendência para isso, para esse tipo de ação. Aí na aceitação, que foi o caso como eu mencionei, a ingratidão, orgulho e rebeldia. Então as pessoas que agem dessa forma são pessoas que acham que o mundo não pode jamais lhe provocar nada que provoque, que manifeste nele uma insatisfação. São pessoas que realmente não têm, como ele fala aqui, um senso de humildade. O quinto chakra, que é o laríngeo, né? Esse que fica aqui nessa região da garganta, que ele é o chakra do conhecimento e da vontade. Vejam que lá no início nós falamos sobre sentimento, não foi pensamento, sentimento e vontade. Então muitas vezes as pessoas elas se tornam inúteis porque elas não sabem, não têm como controlar o sentimento da vontade. E muitas vezes também por falta do conhecimento. Ele é um chakra transpessoal, ou seja, ele já é um chakra superior. Vejam que os 3 chakras que eu falei anteriormente eram chakras inferiores. Esse chakra já é um chakra que lida mais com as emoções. E essas emoções, elas estão muito mais ligadas para o nosso lado da psique, mais o lado espiritual do que propriamente para o lado orgânico. Ele está ligado à tireoide. A tireoide, vocês sabem que é uma glândula que fica aqui. Essa glândula tireoide, ela é responsável e distribui hormônio para todas as glândulas que ficam abaixo.
Quando você é vítima do hipotireoidismo, ou seja, quando há uma inibição de energia, é muito comum o processo depressivo. Geralmente as pessoas que trazem hipotireoidismo, elas são pessoas depressivas. Por quê? Porque elas começam a se anulando. Veja que o depressivo, ele começa perdendo a noção de vida. Porque existem os 3 tipos naturais da depressão: a depressão leve, a moderada e a depressão profunda. A depressão leve é aquela que o incapacita, você se sente incapaz, mas ainda tem forças para agir. Você acorda de manhã e diz: hoje eu não vou trabalhar, mas uma série de motivos e a própria racionalidade faz com que você vá trabalhar mesmo insatisfeito. Mas quando a depressão ela é incapacitante mesmo, ela anula você, leva você para a cama, e veja que ele vai perdendo todas as suas forças. E isso está muito ligado ao hipotireoidismo, e é decorrente quando há, nesse caso, uma inibição nesse chakra. Por isso que é um dos chakras mais importantes que se trabalha. Eu, de vez em quando, acho que vocês devem ver, de vez em quando eu jogo uma setazinha para ele, porque eu sei que são muitos os casos de depressão, e a gente precisa ter muito cuidado com esse chakra, procurando sempre harmonizar. Ele, no caso aqui, inibido, é, como ele diz, um ato de sonegação e desprezo ao conhecimento. Qual é o conhecimento? O conhecimento intelectivo? Não, o conhecimento de si mesmo. Você não tem noção de si mesmo. Você se acha vítima, você acha que o mundo está contra você, você carrega um sentimento de culpa e começa a se entregar a toda uma realidade exterior. Por isso que o maior projeto da doutrina espírita é levar você ao autoconhecimento. A partir do momento em que você se conhece, que você se entende, que conhece todas as suas limitações, não só as suas virtudes, mas também os seus defeitos, e sabe que todo espírita é aquele que evita cometer erros, que procura fazer o máximo para que esses erros não se repitam quando eles ocorrem, conhece o verdadeiro espírita pela conduta moral e o sacrifício que faz para evitar as más inclinações. Isso é muito importante para o verdadeiro espírita. Veja que ele não fala de um ser perfeito. Conduta moral é aquela que conduz o homem em todos os momentos da vida, decorrente de seja lá do que for. São as pessoas que têm uma racionalidade daquilo que faz, que observa o próximo, que procura ver o meio que ele está. Porque muitas vezes as pessoas são espíritas nas casas espíritas, mas são pessoas terríveis nos lugares onde elas vivem. Não são bons companheiros de trabalho, muitas vezes como família não são bons membros de família, não são bons amigos, mas na casa espírita ele provoca ou demonstra um certo perfil ou uma característica que não é dele. Esse espírita, esse não é verdadeiramente um espírita. O espírita é aquele que pratica o espiritismo em todas as suas atitudes, em todos os momentos da sua vida. Quando ele está, nesse caso aqui, congestionado, vem o abuso do conhecimento. São aquelas pessoas extremamente egoístas no que diz respeito ao conhecimento. Estão sempre acima de tudo e de todos. São os perfeccionistas da natureza ou por natureza. São pessoas que não querem entender os outros e assim elas começam a se afastar do meio que poderia ser tão importante para ela se ela tivesse o que ele chama aqui de humildade. As virtudes essenciais e responsável pelo equilíbrio: compreensão da verdade, conhecer a verdade. Conhecendo a verdade é conhecer a si mesmo. Essa verdade que ele fala não é a verdade que se contrapõe à mentira. Essa verdade foi aquela que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que é que eu estou preso a um corpo físico? Por que é que eu estou preso a um relacionamento, a um sistema, a uma vida que eu não gostaria de ter? Porque eu não sei lidar com a verdade. Eu passo a vida toda vivendo uma mentira de mim mesmo,
porque eu não me aceito, eu não entendo as pessoas, eu não entendo a vida, e isso leva a pessoa a grande crise existencial. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Todos nós estamos aqui buscando essa liberdade, porque ainda não sabemos lidar com essa verdade que Jesus pediu que nós buscássemos. Não é que a gente não tenha condições, nós vamos ter, mas ainda estamos um pouco distante. Os sentimentos egóicos responsáveis pelo desequilíbrio, a incompreensão, né? Você não compreender o outro, isso é egoísmo. Indiferença, crueldade, inaceitação, ingratidão, orgulho e rebeldia. São sentimentos. Aí quando eu digo a vocês, como eu estava comentando anteriormente, à medida que você vai formulando uma conversa com a pessoa que está ali sendo atendida, você começa a perceber, ela sem que ela note, ela vai dando alguns pontos, né, alguns sinais desses sentimentos. E você já começa formulando uma ideia de que centro de força ou quais centros de forças estão precisando de maior atuação por parte do magnetizador. Lógico que esses centros de forças, eles estão interligados. Um centro de força que está comprometido, ele pode estar comprometendo o outro, porque o sistema precisa de harmonia. A gente precisa estar sempre, porque isso é um circuito fechado, é um circuito que precisa estar sempre mantendo esses centros de força, eles têm que estar sempre alinhados, como a gente costuma dizer. E finalmente o chakra frontal, que é o da inspiração e da intuição. Como eu disse a vocês, ele é um chakra transpessoal. Ele é o mais importante de todos os chakras. Aliás, esse é o frontal, é o sexto. Ele é o segundo chakra, o mais importante. Ele é que tem esse chakra frontal, ele é que possui essa glândula, a hipófise. É a glândula orgânica mais importante do nosso corpo. É ela que emite hormônio, distribui hormônio para todas as demais glândulas. E ela controla o funcionamento das demais glândulas do corpo. Ela está diretamente ligada aos fenômenos. Aí eu vou falar agora um pouco, os fenômenos anímicos e medianímicos. Esse é o grande problema da casa espírita. Toda pessoa que vem ser atendida já vem dizendo que é médium. Eu nunca vi tanto médium nesse mundo, entendeu? Tanto médium. Não, porque eu tive num centro espírita e fulano disse que eu era médium. Fulano é médium. E agora isso é médium, menino velho. Todo mundo é médium. Menino de 3 anos, esse menino é médium. As pessoas não têm ideia do que seja mediunidade. Isso estão fazendo disso uma coisa que não deveria ser feito. Colocar na cabeça de uma pessoa uma coisa que ela não tem a menor noção do que seja. Todo mundo quer ser médium, como se médium fosse uma coisa mirabolante. Nós estamos vivendo num mundo, gente, onde a nossa natureza, as nossas atividades, o nosso cotidiano é muito mais material do que espiritual. Agora, ele fala aqui, no caso dos fenômenos anímicos. O que é um fenômeno anímico? É da própria alma. Ver espírito, sentir, fazer premonições, tudo isso é anímico. Ah, não, porque eu vi uma alma, eu vi um espírito, eu sou um médium. Não, gente. O fator mediúnico, ele é bem diferente do que as pessoas pensam. Porque o próprio Allan Kardec disse, todos nós somos médios. Agora, a mediunidade ostensiva, porque tem pessoas que têm percepções até mediúnicas, mas são coisas que são pontuais. Agora, quando você está vivendo um processo de uma constante de comunicação e começa a lhe perturbar, aí a gente precisa estudar, mas é preciso ter muito cuidado, sem dizer o que muitas vezes não sabem. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu fui para um centro espírita e eu estou passando por uma dificuldade muito grande, como aconteceu aqui mesmo. 2 jovens, eles começaram a namorar com 16 anos de idade. Com 21 anos de idade eles casaram. E eles se amavam.
Só que no dia do casamento ela rejeitou ele. E ele entrou num processo profundo de angústia, de tristeza, porque ele muito jovem não entendeu. E ao invés de procurar uma orientação psiquiátrica ou psicológica, um médico, foi procurar um centro espírita. E o médico disse: não, eu estou sabendo o que foi. Porque você traiu ela numa vida passada. Você era uma prostituta e colocou ele dentro de uma história, dando a eles uma conotação de maior problema e maior tristeza. Quando nada disso. Ninguém sabe o passado de ninguém, gente. Não acredite em pessoas que dizem que você era isso ou aquilo. Só quem sabe da sua história é você. E você pode voltar, pode, através de uma regressão de memória, ou natural, ou por um fator hipnótico. Mas isso não se faz no centro espírita. Os processos de regressão têm que ser feitos por profissionais voltados para a área. Então, gente, não tem que estar mexendo com o passado de ninguém. O presente já nos custa muito, quanto mais o passado. É como se você dissesse a uma criança: olha, você não presta porque quando você era pequeno já era ruim. E é a mesma coisa, gente. Botar na pessoa mais culpa do que ela já traz, vivendo o momento que ela está vivendo. E eles vieram aqui, eu digo, tudo isso é mentira, gente. Procure um profissional para vocês fazerem uma terapia. Esse tipo de bloqueio é muito natural por parte da mulher. Isso é fator psicológico. Pode ter um fator espiritual? Pode. Mas ninguém tem o direito de estar dizendo o que não sabe. Procuraram, até um amigo, colega nosso, espírita, psicólogo, fizeram a terapia, já tem 3 meninos. Eu digo: meu Deus do céu, se eu tiver, daqui um dia eu estou com 10 meninos. Casaram, fizeram da vida dele um paraíso, porque eles se amavam, mas começaram a criar problemas, gerando uma coisa que não se deve, gente. A casa espírita não é lugar de fenômenos espíritas. A casa espírita é uma casa de estudo. Você tem que entender o seu eu, entender tudo que a vida pode lhe trazer, ser feliz com o que você tem. É uma casa de irmandade, mas de muita esperança, tirando os sentimentos que muitas vezes nós trazemos do pecado, da condenação. Nada disso na casa espírita tem. Tudo na casa espírita pode, desde que você viabilize esforços, que você lute, que vá em busca daquilo que você pode. Então os fenômenos anímicos são naturais, porque nós somos um espírito. O desdobramento do espírito, que faz com que o espírito se desacople. Vocês viram que aquele perispírito, ele se afasta do corpo físico. E ele pode estar tendo visões, até mesmo porque a glândula pineal é uma glândula que nos remete para essa realidade. Agora, quando ele se encontra no processo medianímico, aí já vem mediunidade. Mediunidade é o quê? A mediunidade, o nome já está dizendo, é comunicação, médio entre um e outro. Ele vai fazer uma comunicação. Desde que ele consegue falar através do espírito, consegue escrever pelo espírito, aí já é um fato de uma necessidade mais aprimorada, porque trata-se realmente de um momento mediúnico. Mas isso não é... Germano não sabe, os meninos que trabalham aqui, quantos médicos eu mando para as reuniões e eles vão um dia, 2, 3 e não vão mais, porque não existe. Outra coisa, a mediunidade precisa ser estudada, trabalhada. Todos nós sabemos a história de Chico Xavier. Para que André Luiz mandasse as obras, e Emmanuel que for, principalmente Emmanuel que foram psicografadas, Chico levou 2 anos treinando, quando ele pediu que ele jogasse tudo aquilo fora para começar a fazer um trabalho meramente mediúnico. Mas são poucos os médios que têm essa capacidade. Então é preciso ter muito cuidado. Hiperatividade e inibição é o ceticismo, né? São as pessoas que não acreditam. Tem muitos que têm muitas vezes um animismo, até mesmo algumas insinuações dentro da mediunidade, mas são pessoas extremamente céticas, muitas vezes porque tem medo, tem receio, não tem conhecimento. Então, acontece muito isso. E elas começam a gerar um sentimento de medo, de rejeição, de condenação. Por quê? Porque há uma inibição nesse campo, nesse chakra. E a hiperatividade, que é exatamente isso que eu estava dizendo, o misticismo, que é o que a gente mais tem visto aí.
As pessoas fazendo coisas mirabolantes dentro da doutrina espírita. Coisas que não têm o menor sentido, não têm a menor razão e o motivo de ser. Eu não sei por que fazem isso. Tem centros espíritas aí por aí fazendo verdadeiras aberrações. Eu conheci 2 centros espíritas com médios sérios, pessoas sérias. Um trabalhava com um grupo, que é o caso nosso aqui, outro trabalhava individualmente. Mas eu vi coisas que realmente é preciso que você esteja ali presente para vivenciar. Eu vi João de Deus encarnando o médico Augusto Carvalho, e ele fazia uma cirurgia de catarata com uma faca, uma pequena faca, fazia uma raspagem no olho, só que a pessoa que estava colocando a lanterna para iluminar o olho era um médico, um dos maiores neurocirurgiões, aliás, um dos maiores cirurgiões oftálmicos do Brasil. Ele era um cirurgião. E quando terminou a cirurgia, ele disse, o depoimento dele eu vi, estava de frente. Jamais esse homem poderia suportar esse tipo de cirurgia se não tivesse anestesiado, porque o olho é muito sensível. Outra coisa, com o instrumento que ele usou, isso seria passível de uma infecção sem precedentes. Portanto, o que eu estou vendo aqui realmente é um fenômeno que a medicina não explica. Ele disse, aí é um processo mediúnico. Acreditem quem quiser. Como também vi outros tipos de procedimentos mediúnicos, mas com pessoas sérias. Virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio. O discernimento, é isso que a gente está comentando agora. Compreensão, a compaixão, o que faltou daquele médio para com aquele casal, né? Aceitação, gratidão, humildade e mansidão. Sentimentos egóicos, responsáveis pelo desequilíbrio, o indiscernimento, incompreensão, egoísmo, justamente o contrário de tudo isso. Então, todas as vezes, esse chakra ele é muito difícil de ser identificado, porque ele está muito próximo do chakra, o coronário, o frontal. Mas ele tem uma função muito grande, porque essa glândula ligada a ele, no caso a hipófise, ou pituitária, é a glândula que fomenta, ou que nutre todas as demais glândulas em termos de hormônio. Esse chakra, quando ele está em desalinho, está desequilibrado, ele provoca uma série de problemas hormonais. Isso é muito interessante. E o 7º e último chakra, que é o coronário, que é o chakra da transcendência, né? Ele é um chakra transpessoal e espiritual. É por ele que a gente recebe, né, todas as nossas emanações energéticas no que diz respeito à espiritualidade. Ele faz a interação entre os espíritos e as forças psicossomáticas organizadas, através da pineal. Controla todos os demais chakras. Ele que só a pineal é que faz essa grande transformação. É fantástico. Essa glândula, como eu disse a vocês, nela foi encontrado cristais de apatita. Apatita é um minério nobre. E ele faz a transformação, a transcodificação de vibrações mentais em sensações que ele vai emitir para todo o corpo através dos outros centros de força, como também através das glândulas emitindo os seus hormônios. Quando ele está hiporativo, né? Quando ele está congestionado, aliás, quando ele está inibido, há um desprezo às funções psíquicas. São as pessoas que não percebem, que não têm as intuições, não têm essas percepções. São aquelas pessoas que reprimem, muitas vezes até mesmo a sua mediunidade. São pessoas que não querem aceitar.
porque elas não têm conhecimento. E quando ele está congestionado ou hiperativo, ele abusa das funções psíquicas, é o que eu estava falando aqui com vocês. São pessoas que se idolatram, pessoas que se acham a dona da verdade e começam a fazer coisas que não deviam. É uma mediunidade totalmente irresponsável e descontrolada. E essas pessoas a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes quem procura está numa situação de tanto sofrimento, de tanta dor, que ela passa a acreditar em tudo. É muito fácil a gente colocar na cabeça de uma pessoa que está em desespero qualquer coisa que ela sinta como sendo uma verdade. Então, é muito complicado lidar com isso. Por isso que um centro espírita sério tem que ter um procedimento sério, a gente tem que trabalhar. Olha, a terapia, o tratamento espiritual, ele não é alternativo, ele é complementar. Eu tenho um sonho, e esse sonho é um turista, até mesmo com floral, mas também buscar o tratamento da medicina tradicional, que ela é muito importante. Mas a medicina tradicional, ela trabalha com medicamentos e resultados de exames e cirurgias. Ela é uma medicina totalmente objetiva, ela trabalha só com a realidade, como toda a ciência. A ciência só trabalha com aquilo que é comprovado. Então não adianta, porque todas as vezes que você vai para um médico que não há um diagnóstico definido, ela manda você para quem? Para um psiquiatra. O psiquiatra é um médico que trabalha com coisas que não existem, porque a medicina não consegue. E o que é que o psiquiatra vai fazer? Vai pedir uma série de exames, um mapeamento do cérebro e alguns outros exames, e vendo que você não tem nada, vai ouvir a sua história e formular um diagnóstico através daquilo que você vai dizer. Se você for para um psiquiatra e mentir para ele, você vai mascarar o seu diagnóstico, consequentemente vai ter dificuldade para você ser medicado. Porque só existem 3 neurotransmissores que podem ser tratados. É a noradrenalina, dopamina e serotonina. O restante ainda não conseguiram mapear. Tem mais de 17. Então, quando há uma deficiência de noradrenalina, é como um carro que tem um acelerador, mas você não tem coragem de acelerar. É aquilo que a gente comentou aqui, que é o problema da depressão. A deficiência de noradrenalina leva sempre ao processo depressivo. A dopamina já é um problema que quando a ausência de dopamina ou o descontrole ou a desarmonia na quantidade de dopamina pode levar, junto com o problema da noradrenalina, leva aos casos da bipolaridade. Então o médico ele vai fazer um histórico disso para fazer uma medicação que seja eficaz. Por isso que existem hoje os medicamentos, os tricíclicos, que são medicamentos de maior eficiência, com menos efeito colateral. Porque antigamente os antidepressivos eles eram altamente corrosivos, provocavam um problema sério de gastrite e úlceras estomacais. Hoje eles são mais leves. Então, por que é que cada pessoa tem uma medicação indicada? Porque cada processo de distonia mental ela é vista pelo psiquiatra, quando ele é um profissional sério, de uma forma mais objetiva. E ele vai buscar em cada caso uma forma de tratamento. Mas lembrando sempre, ele vai combater todos os efeitos, mas ele não combate uma só das causas, porque a causa está onde? Está na mente. A mente é que vai produzir o quê? Os centros de força. Os centros de força é que vão manter o corpo em equilíbrio ou desequilíbrio de acordo com como você pensa a vida. Então não adianta você fazer um tratamento de depressão voltado totalmente para um procedimento químico, toma remédio, melhora. Mas não adianta querer consertar o computador se o programa continua com defeito. Você tem que consertar o computador, mas também tem que consertar o programa. O programa é de responsabilidade da espiritualidade. São as terapias que eles consideram terapias secundárias, mas elas são eficazes, são eficientes. Mudou o pensamento, mudou a forma de ser, seu corpo agradece. E você tem uma forte predisposição ou uma forte tendência para alcançar o que você deseja, que é pelo menos temporariamente a sua cura. Então nós vamos ficar hoje por aqui. Para a semana nós vamos praticamente já começar com o magnetismo. Tudo isso que nós vimos é exatamente material para a gente estudar o magnetismo. Então eu acredito que mais a semana e a outra a gente vai estar terminando o curso. Antes de vocês saírem, eu quero dar um aviso aqui. Germano está avisando
que a meditação nesse sábado vai ser lá no Parque Severino Montenegro, às 8 horas da manhã. Então, quem tiver interessado, quiser fazer parte do grupo de meditação, já vai direto, né, Germano? Já vai direto para o Parque Montenegro. Outra coisa, gente, antes que vocês saiam, lembrando que as pessoas que têm interesse de trabalhar com magnetismo, nós vamos ter as aulas práticas que eu vou fazer com os trabalhadores e com as pessoas que estejam interessadas. Essas aulas vão ser à parte. E lembrando também que nós vamos, como foi o nosso curso de Física Quântica, nós vamos também fornecer os certificados, viu? Depois eu comento com vocês, tá bom? Então, uma boa noite e muito obrigado a todos.